Olá, bom dia, bom dia para você que está em sintonia agora no nosso Papo Sintonia. É um momento de troca, é um momento de você perguntar, é aquele momento da nossa aula de saúde e bem-estar, onde você aproveita para tirar suas dúvidas sobre um tema relacionado à saúde. Pode divulgar aí com as pessoas que você conhece, que estamos no ar a partir de agora para tratar desse tema, a importância do tratamento interdisciplinar para a obesidade. Vamos entender o fenômeno da obesidade. O que é a obesidade? Como que ela aparece na nossa vida? O que é uma pessoa obesa? Será que é uma pessoa desleixada, uma pessoa que não se cuida, uma pessoa... Porque às vezes a gente lê dessa forma, né? A pessoa está assim, ela não está se cuidando. Será que é algo crônico, é algo adquirido? Tem a ver com fator genético, tem a ver com comportamento, tem a ver com alimentação, tem a ver com hábitos? O que é a obesidade mesmo? Como que a gente trata? Com a palavra especialista no assunto, doutor Sérgio Braga, ele é médico endocrinologista, especialidade importantíssima todas são, mas a área da endocrinologia, nosso metabolismo, gente, é muito importante para manter o nosso sistema operando de forma ok, né? E ele é diretor médico do Hospital da Obesidade. Vamos entender também o que é essa unidade hospitalar com essa especialidade. Seja bem-vindo, doutor Sérgio, um prazer recebê-lo aqui. Bom dia, Patrícia. Bom dia. Como é que vão aí? Tudo bem? Tudo bem, né? Tentando aqui, como todos nós, manter aí o nosso peso em dia, o nosso equilíbrio hormonal, ou seja, manter a nossa saúde. Antes até de falar da obesidade, eu queria falar um pouquinho sobre o metabolismo, né? Sobre essa área endócrina. O que é que o endocrinologista, essa especialidade, nos ajuda a manter o nosso sistema? É uma área tão importante, muitas vezes não tão bem valorizada, não é, doutor? Exato. O metabolismo, em linhas gerais, é o equilíbrio total do organismo, né? É quando o organismo consegue o seu equilíbrio, a sua homeostase. Existe a endocrinologia estuda em conjunto a parte hormonal, bioquímica e metabólica. E aí é importante a gente manter esse metabolismo em equilíbrio para que doenças não apareçam. Doenças como diabetes, como dislipidemia, como infarto, não apareçam. Hoje a gente fala muito dessa síndrome metabólica, né? E aí as pessoas têm muito clareza, né, no senso comum, falam assim, olha, o cardiologista cuida do coração, o neurologista cuida do cérebro, o hepato, enfim, vai cuidando cada um do seu órgão, do fígado. Agora, o endócrino cuida do quê? Nós endocrinologistas que gostaríamos até de falar mais sobre síndrome metabólica. A síndrome metabólica é um conjunto de problemas de saúde que vão compor essa síndrome metabólica. A obesidade, com a resistência insulínica, o hiperinsulinismo, é um dos pontos dessa síndrome metabólica. Isso junto com a alteração de colesterol e triglicérides, isso com a elevação da pressão, isso com outros achados de doença, é que compõem essa síndrome metabólica. A obesidade é apenas um item disso, um item. E a obesidade é uma doença. Me antecipando até uma pergunta que você fez, um comentário que você fez aí inicialmente, a obesidade é sim uma doença, né? Infelizmente, ela demorou muito tempo, digamos assim, adormecida e sem ser entendida pelos próprios profissionais de saúde como doença, Patrícia. Quando a gente fala uma doença, ela tem CID, doutor, desculpa, aquele CID, né? Aquele númerozinho que caracteriza a doença, tem CID, então, a obesidade. Isso, a obesidade tem CID há muitos anos, mas a própria ciência demorou de se debruçar sobre esse problema, né? E aí agora a gente está vendo esses números assustadores aí. A obesidade é uma doença, ela é complicada e complexa, Patrícia, porque ela tem múltiplas causas. Tudo que tem várias causas é difícil da gente tratar, porque a gente tem que agir em várias frentes, né? A obesidade pode ser de causa genética, pode ser de causa hereditária, pode ser de causa hormonal, pode ser de causa metabólica, pode ser por erro de comportamento, está associado a outros transtornos, como transtorno de ansiedade, ao transtorno depressivo, a outras doenças psiquiátricas. Então, por ter essa particularidade, essa amplidão de causas, ela se torna de difícil tratamento.
Então, olha aí, estamos diante de algo complexo, né, gente? Pode ser difícil, não é complexo, porque se tem vários fatores que causaram, então qual vai ser aí, sei lá, a rotina médica, a propedêutica, né? O mecanismo de ação do profissional, qual vai ser, ou seja, o caminho do tratamento que ele vai seguir. Mas antes de falar disso, né, dessa complexidade que é a obesidade, me chamou a atenção dessa, não vou dizer negligência, mas desse olhar que você disse, até nós, profissionais da área da saúde, a área médica, demorou para entender isso, que é uma doença. Em alguns momentos, até em algumas fases da vida, foi até estimulada a pessoa a ter peso. Eu lembro quando a gente era criança, sabe aquela criança gordinha, rechuchuda? Essa criança está muito magra, vamos dar alimento para ele logo. Essa criança está só se alimentando no peito. Como assim? O leite é fraco, vamos lá dar logo uma farinha, né? Tem essa cultura, no Nordeste tem muito isso. Vamos dar logo uma farinha, tem que introduzir logo uma comida, porque tem que dar sustância. E aí a criança ótima era aquela criança gordinha. Só que essa criança que era legal se tivesse gordinha, porque a ideia era, ele vai crescer, vai ter um estirão e vai perder peso. Então ela precisa ser gordinha agora. Então eu ouvi muito isso na minha infância. Na realidade, a obesidade já foi padrão de beleza, como você citou aí, né? Mulher volumosa, cheia de curvas também. Isso. O bonito era ser a criança gorda, a criança obesa. As mulheres obesas já foram inspiração até para muitos artistas, né? Que esculpiram a mulher obesa e que trataram a mulher como um padrão de beleza. Hoje em dia isso mudou, né? A obesidade é uma doença, né? Então ela está associada a outras doenças, ela é complexa, mas ela por si só ela já causa outros problemas. E aí é que vem a gravidade dela. Quando a obesidade vai progredindo, a obesidade grau 1, grau 2, grau 3, a obesidade mórbida, como a gente chama, é aquela obesidade que causa diabetes, que causa elevação da pressão, que causa elevação de colesterol, que causa infarto, que dá problema de circulação, que incapacita a pessoa para o trabalho, né? Coloca a pessoa numa cadeira de roda, numa cama. Isso é a gravidade da obesidade. E é isso que a gente tenta tratar aqui. E a questão social também, muitas vezes a pessoa obesa, né? Ela vai ficando mais reclusa, mais em casa, sem querer sair, sem socializar. Então, olha só, se em alguma época, né, ter mais peso era associado à saúde, hoje a gente já virou essa página. Mas mesmo assim, eu queria pontuar aqui, então, onde é que eu considero obesa? Cadê o limiar, a linha, né, de separar um sobrepeso da obesidade? Tem esses protocolos, esses padrões, como que eu chego a um diagnóstico e digo, bom, você está com obesidade. E aí a gente sabe que tem obesidades, né, tipo 1, 2, fala um pouco sobre essa classificação aí, doutor. Pronto, é como você falou, é a classificação da obesidade. Se buscou uma forma de se universalizar essa classificação. Então, alguns anos atrás, a Organização Mundial da Saúde determinou um parâmetro chamado de índice de massa corporal. O que é o índice de massa corporal? A gente faz um cálculo matemático e, a partir daí, a gente classifica o paciente. Esse cálculo é feito a partir da divisão do peso pela altura ao quadrado. Existem várias fórmulas na internet, em vários sites, em vários locais, no nosso próprio site temos essa fórmula. Você bota seu peso, sua altura e você vai achar um índice. Se esse índice for de 20 a 25, é o ideal, é o normal, considerado normal pela ciência. Esse índice de 25 a 30 do IMC, ele é considerado sobrepeso, o indivíduo se encontra acima do peso. Mas esse sobrepeso pode ainda não estar causando só outros problemas de saúde, por isso nós chamamos de sobrepeso. Agora, esse índice de massa corporal acima de 30, aí realmente o paciente já encontra-se doente. Ele tem a obesidade. Se esse índice for de 30 a 35, seria obesidade grau 1, 35 a 40, obesidade grau 2, e acima de 40, obesidade grau 3 ou obesidade mórbida. Então, esse cálculo, depois que você faz seu cálculo, você se enquadra nessa classificação. Bom, e aí para cada estágio, né, dessa classificação de obesidade, nós vamos ter também os fatores de risco aí associados. Nós falamos, antes de falar disso, né, desse fator de risco, ou seja, porque a obesidade, ela é uma doença, mas ela também pode ser uma doença base para
outros problemas de saúde. Então, vamos associar aí, a obesidade está associada à obesidade, a gente poderia botar obesidade barra o quê, doutor? Infarto, por exemplo? Obesidade barra diabetes, barra hipertensão, barra colesterol alto, barra infarto. Existem cerca de 150 a 200 doenças descritas e que estão muito associadas à obesidade. Inclusive, Patrícia, alguns tipos de câncer. Tá? Tem alguns tipos de câncer que eles têm predominância maior em pessoas portadoras de obesidade. Então, para você ver a importância de se entender e de se tratar a obesidade. Pois é. Então, aí a pessoa pergunta, tá bom, então vamos lá às causas agora, ok. Então, como é que eu adquiri essa doença? Eu tinha predisposição genética, minha família, todo mundo é acima do peso, gordinho, já é uma coisa, eu herdei isso está no meu gene, está na minha herança familiar. Se eu vim de uma família de obesos, eu também vou ser obesa em algum momento da vida? Então, quais são as causas e como é que uma pessoa vai se tornando? Porque não foi da noite para o dia. Ou ela nasceu congênito, não sei. Vamos entender agora aqui possibilidade de causas para a obesidade, como que ela se instala. Existe, assim, de uma maneira geral, a gente falando, existem as causas endógenas que dizem respeito ao próprio indivíduo e as causas ambientais. O que seriam as causas endógenas? Uma alteração genética, uma herança familiar, uma alteração hormonal, uma alteração do metabolismo. Existem as causas ambientais. Quais são as causas ambientais? A falta de atividade física, o erro da alimentação, né? Então, quando se junta as causas ambientais com essas outras causas, aí pode surgir obesidade. Ou seja, o indivíduo já tem uma predisposição, como você falou, e aí, além disso, ele não faz nenhuma atividade física, ele não se movimenta, ele tem uma alimentação muito irregular, ele vive submetido a um estresse que faz uma descarga hormonal muito grande no organismo dele e acaba que ele desenvolve ansiedade. E a ansiedade por si só faz com que o indivíduo coma mais, né? O transtorno de ansiedade faz com que o indivíduo coma mais. Então, geralmente, não está presente apenas uma causa. É difícil dizer, olha, Patrícia, fulano está com obesidade porque tem isso. Geralmente são várias causas. E a associação das causas individuais com essas causas ambientais que eu relatei. E aí todo esse esforço desse trabalho. Por isso que no próximo bloco vamos falar sobre esse tratamento interdisciplinar, que talvez entre a parte medicamentosa, atividade física, reeducação alimentar, acompanhamento psicológico, porque vai mudar essa questão da obesidade. Não sei se tem essa relação, né? Se já se tem estudos, e aí já comprovados, inclusive, dessa relação também cultural, né? Nós temos uma cidade, por exemplo, onde a alimentação, ela é muito característica, muito ligada a entrosamento, tá no barzinho, tô comendo, vou encontrar a família para fazer aquela feijoada, aquele cozidão, todo mundo se reúne junto. Então, essa questão cultural, no Nordeste, inclusive, a gente tem uma alimentação também, uma culinária muito calórica, né? Então, essa questão cultural também está associada a esse pacote aí da obesidade? Está, sim, com certeza. Prazer, né? Com certeza. Ainda mais, como você citou, nossa cidade aí é complexa e tem um padrão alimentar peculiar, né, nosso estado, e até mesmo o próprio Brasil, e aí tudo converge em comemorações, né? E como o nome já diz, comemorar é uma reunião onde se vai para comer. Né? Só que a gente pode fazer comemorações com padrões alimentares bons, padrões mais saudáveis. E aí a gente vai de encontro, às vezes, com a cultura do local, realmente, como você falou. Nós estamos acostumados na Bahia, em Salvador, com acarajé, com a comida baiana, como é chamada, que é uma comida geralmente bem calórica, bem gordurosa, mas que atrai, atrativa. Então a gente tem que ter um equilíbrio, né? Sim. Nem tudo, nem nada. Então tentar equilibrar essa cultura, essa alimentação cultural nossa, com uma saúde mais, um indivíduo mais saudável. Exatamente, ainda fala assim, às vezes comemorar e bebemorar. Nós estamos falando de obesidade da comida, mas também a questão do uso de bebida alcoólica, de outras substâncias, também favorecem o aumento, o ganho de peso também?
Sim, as bebidas alcoólicas, além de a gente ter uma preocupação grande com a questão de danos à saúde física e mental, né? Ela, se a gente for analisar do ponto de vista calórico, de energia, ela é muito calórica, né? E é como você diz, as pessoas não se reúnem para tomar um copo de cerveja, as pessoas se reúnem para beber, e aí às vezes é sem controle, sem limite. Então isso torna o risco dos pacientes que bebem mais, desenvolver obesidade, muito elevado. Nós temos visto isso na prática nossa no dia a dia, uma elevação dos pacientes se relatando que estão bebendo mais, principalmente pós-pandemia, e isso está se associando também com casos de obesidade mais grave. Beleza, então vamos falar no próximo bloco, forma de tratamento interdisciplinar, como lidar com a obesidade. A obesidade muitas vezes é associada, né, a desleixo, a falta de cuidado, não é, nós estamos falando de algo complexo, de algo sério, que precisa ser olhado com atenção, né, pelos profissionais de saúde de modo geral, por cada um também, não é só uma questão de estética, o que tem o ser gordinho, não estamos falando disso, aqui não tem nada a ver com gordofobia, nada disso, a questão é a saúde que está sendo colocada, né? E estamos falando da saúde e dos impactos que isso pode ter. E existem hoje sim tratamentos que levam as pessoas a terem uma melhor qualidade de vida. Antes do intervalo comercial, aqui que vamos chamar já, só falar um pouco sobre o que é esse hospital. Você é diretor médico do Hospital da Obesidade. Que unidade é essa e como que ela atua? O Hospital da Obesidade é um hospital localizado aqui na cidade de Camaçari, na região metropolitana de Salvador. E nós atuamos no combate à obesidade. Nós internamos o paciente com obesidade grave, com obesidade grau 3, aquele obeso que está com muitas complicações causadas pela obesidade e por outras doenças, e nós focamos no tratamento transdisciplinar, que aí a gente pode depois detalhar melhor o que é esse tratamento. O paciente fica internado um período conosco, tentando mudar o estilo de vida e sair daqui com novas informações para voltar a ser inserido lá fora na sociedade. Beleza. Essa unidade é na região metropolitana, gente. Camaçari, Hospital da Obesidade, tem especialidade nisso e trabalha com equipe multidisciplinar. Hoje, qual é o perfil, né, da pessoa obesa? Nós temos mais crianças, jovens, mulheres, homens. O que tem aparecido como demanda aí para vocês? Olha, a nossa demanda contempla um pouquinho mais de mulheres do que homens, tá? Mas nós atendemos aqui de todas as faixas etárias. Nós temos pacientes aqui de 8 a 88 anos. Hoje eu tenho pacientes idosos internados, eu tenho crianças e adolescentes. Hoje estou com 3 adolescentes internados, na faixa de 11 anos, 13 anos e 12 anos. Eram adolescentes, inclusive, Patrícia, vale a pena falar, que vinham sofrendo bullying, né, na escola, vinham afastados dos estudos por conta de bullying, por conta da obesidade, e que aí buscaram tratamento, estão sendo tratados, e aí vão voltar à prática diária deles, das atividades escolares, sem a obesidade, né, com a obesidade controlada. Então nós temos aqui todo o público, não temos restrições, nós atendemos o paciente que tem geralmente associado a outras doenças, como eu falei, a diabetes, hipertensão, infarto, colesterol alto, e o paciente fica internado e ele é acompanhado do ponto de vista da equipe transdisciplinar. Mas aí focaram, né, na questão da obesidade. Então, é uma doença que precisa ser tratada. Não sei se você ouvinte está acompanhando a gente pelo rádio, aqui pela 106.1, ou pelo canal do YouTube, @cardialfm. Pode interagir com a gente, fazer a sua pergunta pelo 996573998 ou mandar a sua pergunta aí pelo nosso chat do canal do YouTube. Nosso tema hoje é obesidade. Nós já caracterizamos aqui no primeiro bloco o que é a obesidade. Vimos que tem várias causas de diversos níveis, desde herança familiar até questão de comportamento, alimentação, sedentarismo. No próximo bloco, você vai ser convidado a continuar nessa aula que estamos tendo aqui sobre obesidade, para falar sobre o tratamento. Por que é tão difícil perder peso? Você já tentou? Fala aí de verdade. O que foi que você já tentou? Tentou o quê? Uma dieta mirabolante? Não conseguiu?
perder o peso, porque não é sobre perder, é sobre eliminar o peso. Porque se perde, vai ganhar tudo de novo. Então, você já tentou fazer realmente um tratamento focado com esse objetivo? Me conta no próximo bloco e a gente vai te ajudar a seguir esse caminho. Estamos juntos pela sua 106.1 Cardeal FM, trazendo informações que transformam, que levam você a fazer aquela virada de chave, a se perceber como ser único, integral e integrado. Cuidar da sua saúde também está em suas mãos. Nós aqui convidamos você para o autocuidado e a autorresponsabilidade sobre a sua saúde, sempre com temas relacionados a essa área da saúde, do bem-estar, da qualidade de vida. Hoje, o nosso convidado é um médico endocrinologista, diretor médico do Hospital da Obesidade, que funciona em Camaçari, na região metropolitana, Dr. Sérgio Braga. Nosso tema, a importância do tratamento interdisciplinar da obesidade, e é esse o ponto que vamos falar agora. Então, já vimos que a obesidade é algo complexo, múltiplas causas, né, e fatores, e, portanto, também o seu tratamento deve ser diversificado, né? Então, como é que é o caminho, qual seria o caminho correto para o tratamento da obesidade? E por que é tão difícil tratar? Veja só, Patrícia, durante muito tempo até, a própria ciência achou que apenas dieta e exercício emagreceriam as pessoas e controlariam a doença, né? Com o passar do tempo, a gente foi vendo que dieta e exercício somente não conseguem esse resultado. Podem até conseguir a perda de peso, mas não conseguem a manutenção dessa perda de peso, não conseguem o controle da doença em si. Então, a equipe que trata o paciente portador de obesidade, ela foi crescendo, se ampliando e se integrando. Então, a nossa proposta hoje, nós tratamos o paciente com uma grande equipe médica, que contempla não só endocrinologista, Patrícia, nós temos endocrinologistas, cardiologista, o ortopedista que vê as limitações do paciente, e o psiquiatra na equipe, que é uma figura importantíssima no acompanhamento, porque além de causa, os problemas dos transtornos mentais podem ser também consequência da obesidade. Então, nossa equipe de médicos é composta por essas especialidades e, em paralelo e junto, nós temos uma grande equipe de enfermagem apoiando a nutrição clínica e a nutrição que produz os alimentos. Temos os psicólogos, os terapeutas ocupacionais, os fonoaudiólogos que estão sendo inseridos na nossa equipe agora, que ajuda, inclusive, no processo de mastigação dos alimentos, da reeducação da mastigação, e os educadores físicos. Então, nossa equipe é composta por todos esses profissionais, esses especialistas, e o mais importante, por nós estarmos no mesmo local, essa equipe se conversa muito, essa equipe interage, essa equipe discute caso a caso. Nós nos reunimos todos os dias, brevemente, com todos os líderes da equipe, para discutir o caso do paciente que está internado aqui conosco, que pode ser a criança, como eu citei anteriormente, pode ser o adulto ou pode ser o idoso. Nós discutimos e traçamos estratégias, nós traçamos um plano terapêutico para esse indivíduo. E aí ele vai ser submetido a esse plano terapêutico, que, como eu disse anteriormente, não é somente dieta e exercício. Nós fazemos aqui uma abordagem psicoterapêutica muito forte, atuante, e nós chamamos de equipe transdisciplinar, até um pouquinho diferente do que você está colocando aí, equipe interdisciplinar. Por que equipe transdisciplinar? Qual é a peculiaridade dela? O trans, nós sabemos um pouquinho nós sabemos bastante de nossa área e um pouquinho da outra área. Então, para você entender, o meu psicólogo, ele interage com o meu educador físico. Ele vai lá e conversa. Então, ele passa a conhecer um pouquinho do trabalho que o paciente está fazendo lá na educação física. O educador físico, ele tem contato com o meu médico imediatamente. Então, ele sabe exatamente o que é que está acontecendo de problema com aquele paciente, para ele direcionar lá qual a melhor atividade física que vai servir para esse paciente. Então, na equipe transdisciplinar, além da gente ter o saber da nossa especialidade, a gente tem um pouco do saber do outro. E aí a gente interage, conversa e a gente traça esse plano. O nosso plano aqui é tratamento clínico, né? Nós não realizamos aqui procedimentos cirúrgicos, que é uma opção para tratar a obesidade, mas nós não realizamos aqui. Às vezes a gente prepara o paciente aqui até para ir para a cirurgia, mas não é o nosso foco operar aqui. E em relação a medicações, essas medicações novas todas que têm surgido,
Em alguns casos, a gente também associa o nosso tratamento aqui, sim, em pacientes que têm indicação, que a equipe discute, a equipe médica, junto com a psicologia, junto com todas as outras áreas, junto com a nutrição, e a gente decide que aquele paciente pode ser beneficiado dos remédios, a gente também pode associar a medicação aqui, sim. Então é isso, é importante que fique claro o seguinte: não é somente dieta e exercício que vai emagrecer e manter magro o indivíduo. É muito mais do que isso. Precisa de um acompanhamento. Assim como, Patrícia, é uma doença crônica, né? Então precisa de acompanhamento e tratamento pro resto da vida, para sempre. É igual a hipertensão e diabetes. Você vai no cardiologista, o cardiologista diz assim: Patrícia, você está hipertensa, e te passa um remédio, então você vai usar esse remédio para a vida toda. Então, se ele vai te orientar alguma alimentação, você vai ajustar seus hábitos para a vida toda. Se você tem obesidade e o educador físico te orienta a atividade física, você tem que fazer alguma atividade física para a vida toda. Por quê? Se a gente não dá essa continuidade ao tratamento, a obesidade, os índices de peso voltam a subir e a doença volta a se instalar. Ela sai da fase de controlada para uma fase de ativa. Então, assim, a obesidade é uma doença crônica e nosso tratamento aqui é para controlar essa doença e manter ela controlada. Importante, né, essa questão interdisciplinar, ou seja, um profissional conversando com o outro, porque às vezes essa questão, né, da gente ter especialidades médicas, então aquele profissional que só está com foco nisso, só olha isso, não entende ou não percebe, ou pelo menos não vê dessa forma que o ser humano é integral, né, integrado, os sistemas todos dialogam um com o outro, então não dá para só olhar aqui a dor do joelho, a dor da cabeça, mas olhar aquele sistema como um todo. Então um dialoga com o outro até para saber o que esse profissional está fazendo, como é que agrega isso, porque você vai dizer, não quero saber, minha área aqui é cardiologia, não me interessa lá ortopedia outra coisa, fisioterapia outra coisa, não me interessa, não. Então olhar o indivíduo como um todo, porque é essa complexidade, né, doutor, também que eu acredito que dificulta esse caminho de eliminar o peso, de chegar ao peso ideal do ponto de vista da saúde. Não estamos falando de estética, da saúde, mas é essa visão interdisciplinar. Então, por que é tão difícil? Está aí a resposta, porque as pessoas dizem, é difícil perder peso, eu já tentei, já fiz várias dietas, várias coisas, não consigo, ou começa e desiste no meio do caminho, enfim, né? Por que qual é a dificuldade? A dificuldade é mesmo biológica, às vezes tem pessoas que dizem, mas meu corpo já se acostumou com esse peso, agora vai ser difícil, porque eu já cheguei a essa idade, com esse peso, agora não vou conseguir mais perder. É verdade, isso é mito. A qualquer idade, você diz que tem pacientes idosos, né, sendo tratados. Em qualquer momento, se o ouvinte está acompanhando agora essa entrevista, e ele decidir agora, não, estou estimulado, agora vai. Ele consegue? É difícil. Essas doenças crônicas, Patrícia, como diabetes, hipertensão e obesidade, elas são de difícil controle, sim. Para hipertensão e para diabetes, tem várias medicações, né, que ajudam bastante nesse controle. E para obesidade, não. Então, assim, não é, eu comecei uma dieta e nem consegui emagrecer. É porque eu já falei aqui anteriormente que não é só a dieta que vai emagrecer. Não é só o exercício. Não é uma coisa ou outra, ou uma assistência médica. É tudo e. É a dieta, é o exercício, é a assistência médica, é o acompanhamento psicoterapêutico, é o educador físico, é toda uma equipe que facilita que esse paciente tenha sucesso no controle da obesidade dele. Para emagrecer, se você faz uma dieta bem rigorosa, você para de comer, você muda seu padrão alimentar, você pode conseguir. Mas se você não mantém isso, ou não sustenta isso por longos períodos, você vai voltar a recuperar esse peso perdido, que é um outro problema assim, grave da obesidade, é o controle do peso após essa perda de peso. É a manutenção do peso perdido. É o que vocês, aí vem o efeito sanfona, como nós chamamos, e como você citou aí. Por que a pessoa emagrece e volta a engordar? Justamente por causa disso, porque a pessoa não consegue dar uma continuidade nesse tratamento. O paciente que está dando uma continuidade, que perdeu peso e que está no programa de manutenção, continua frequentando seu médico, sua terapia, seu educador físico, sua academia, fazendo seu controle alimentar, ele não vai ter reganho de peso.
Ele tem reganho de peso porque ele para esse acompanhamento em algum momento. E é isso que a gente tenta ensinar aqui aos nossos pacientes, que isso é um problema para a vida toda e a gente tem que acompanhar a vida toda. Pois é. Então, muitas vezes vai exigir, né, medicamentos, acompanhamento físico para a vida toda, porque é igual ao alcoolismo, gente, que é outra doença, né? Aquele evite o primeiro gole, que a gente sempre fala, é a manutenção daquela decisão. Então, às vezes, até pessoas que submetem a cirurgias, né, que é aquele tratamento mais invasivo, aquele acompanhamento final de fazer a bariátrica, se eu tiver gordo não tem problema. Tem gente até que engorda mais ou come mais para ganhar peso, para ficar no padrão para fazer a cirurgia bariátrica como se fosse uma mágica. Fiz a bariátrica, depois pronto, agora posso comer de tudo? Não. Tem muitas pessoas que mesmo com a bariátrica voltam a ter problema. Estamos falando de algo crônico, difícil de tratar, que envolve, acima de tudo, decisão, comportamento também, a questão mental de querer manter isso não é fácil. Mas saindo um pouquinho desse viés, estamos falando de obesidade, eu achei muito interessante a fala de uma ouvinte que sempre participa aqui com a gente, a Eliette. Vou trazer a pergunta dela, porque ela fala assim, doutor Sérgio, é verdade que magreza não é sinônimo de saúde, assim como gordura pode também não ser doença? Por favor, seria possível falar a respeito? Ok. Sim, a magreza também é um outro problema. Aquela classificação que a gente falou inicialmente, de 20 a 25, se o indivíduo tiver um índice de massa corporal abaixo de 20, ele também tem um problema de saúde, que é a magreza. E a magreza, sim, pode também ser considerada uma doença e traz repercussões para o organismo, sim. Então, nenhum extremo é bom, nem o baixo peso excessivo e nem o alto peso. Bom, as questões do baixo peso, o ideal é que faça seu acompanhamento com o médico também, um médico clínico, um médico endocrinologista, um nutricionista, e aí a gente vê se classifica como um problema de saúde ou uma variação do próprio organismo. Pode ser isso também. Em relação à obesidade não ser um problema de saúde ou não ter problema de saúde, pode acontecer o seguinte, Patrícia, isso foi muito discutido até no último congresso agora internacional de obesidade, que foi em São Paulo. Nós discutimos lá o seguinte, existe o obeso saudável, né? Foi tema de uma mesa lá. E aí chegou à seguinte conclusão. Na realidade, não. O obeso já não é saudável, porque já é uma doença. Ele pode não ter outras doenças ou outras comorbidades, mas por si só, ele já está doente. Então, assim, o obeso saudável, ele não existe, porque ele já está doente, mas ele pode estar controlado. Digamos, um indivíduo que vem para cá com um MC acima de 40 e que a gente dá alta quando ele chega no MC de 30, 28, 29, ele está curado? Não, ele não está curado. Ele continua sendo um paciente portador de obesidade, só que nós chamamos hoje de obesidade controlada. Pois é, então essa obesidade que foi controlada, mas pode vir a voltar. É importante a gente falar de obesidade, a Eliette traz isso, porque nem sempre é sinônimo de doença. Às vezes a pessoa está acima do peso, mas está lá com todas as suas taxas, acompanhando tudo direitinho, não tem sinal de diabetes, tem colesterol alto, e às vezes até uma pessoa bem magrinha até está com colesterol alto. Isso não é o padrão, mas a gente sabe que, sim, aumento de peso, já falamos aqui, é fator de risco para outras doenças. Lembra lá no primeiro bloco, falamos da obesidade, barra hipertensão, barra infarto, tantas outras coisas. Então, não é saudável. Claro que a pessoa pode se entender esteticamente, bom, eu só me reconheço assim. Desde criança, sempre tive esse peso, e para mim está tudo bem. Ok, uma criança, um adolescente, um jovem, um adulto jovem, um adulto, um idoso, com esse padrão, né, de peso. Isso vai acarretar, às vezes, problemas articulares, né, doutor? Fala um pouquinho da relação da obesidade com a questão do sistema circulatório também. Às vezes a pessoa pode sentir cansaço, fadiga, já não anda, então vai ter outros tipos de problemas vasculares também, né, pela questão do peso. A obesidade, uma pergunta aqui do nosso ouvinte André, a obesidade também está relacionada à impotência? Indiretamente sim, porque a obesidade pode causar alterações hormonais a nível de testosterona, digamos, no homem, pode causar redução dos níveis de testosterona e um nível de testosterona baixo, por consequência, a causar dificuldade de ereção, alteração de libido e tudo mais. Então, assim, a obesidade pode sim diretamente ser causa de impotência.
Olha aí, gente, quantas associações aí em relação à obesidade. Agora está aí o tratamento com vários profissionais lá nesse hospital da obesidade, mas quem quer começar também sozinho, começar agora, ainda não tem essa condição, ou de fazer um tratamento, psicologicamente ainda não está preparada, financeiramente também não, pode começar agora. Então, falamos de prevenção. O que é que os nossos ouvintes, quem está vendo essa entrevista, pode começar agora já para fazer um trabalho de prevenção à obesidade? O primeiro passo é buscar uma ajuda médica para que seja feita um rastreamento, uma boa consulta médica com endocrinologista, se possível, para que sejam feitas dosagens bioquímicas, metabólicas, hormonais e nessa consulta vai ser identificado se existe alguma causa de mais fácil resolução para tratar a obesidade. Se não for identificada nenhuma causa, então começar algum programa de reeducação alimentar, de reduzir quantidade calórica, de reduzir volume de alimentação. Se tiver acesso, conseguir procurar pelo menos um nutricionista, já é uma ajuda. Se conseguir, hoje em dia se tem acesso a serviços de nutrição online também, então isso é um facilitador. Né, tem as redes sociais aí que em alguns casos ajudam também nessa orientação geral, nessa condução. Então, assim, tem várias opções, Patrícia, hoje para o paciente. Né? O ideal é que ele faça esse rastreamento inicial com o médico, com a nutricionista, e a partir daí ele seja orientado a fazer alguma atividade física. Hoje a gente sabe que 30 minutos de atividade física por dia já tem um resultado eficaz, efetivo no organismo do indivíduo. Então, qualquer caminhada que você consiga fazer já ajuda alguma coisa, é melhor do que nada. O mais importante é se movimentar e fazer alguma coisa. Então, assim, avaliar, rever a alimentação, rever prática de atividade física, se possível, um acompanhamento psicológico ajuda bastante num processo de perda de peso. E a figura do psicólogo, ela ainda está pouco inserida, no geral, aí fora, na equipe do tratamento da obesidade, né? Muitas das vezes a gente encaminha o paciente, mas o paciente tem muita dificuldade de acesso a serviços de psicologia, né? A nível público, principalmente, é bem restrito isso, mas pelo menos startar com essas coisas que eu citei aí acima. Ou seja, não pode ficar simplesmente sem dar atenção a essa situação de saúde que é a obesidade. Então, às vezes a pessoa é algo que vai sendo aos poucos, né? Muitas vezes a pessoa nem sabe, nem perdeu até o caminho de como chegou esse corpo. Meu Deus, como é que eu cheguei a esse número de roupa? Foi vendo aumentando, saiu de 40 para 42, 44, foi aumentando. Chega uma hora que diz, como é que eu cheguei nesse corpo? Eu nem vi, foram anos, né, naquela atividade, e anos sem uma atividade física, anos comendo de forma inadequada e irregular. Então, vai acontecendo aos poucos, não é isso, doutor? Então, assim como levou anos para adquirir esse peso, também vai demorar. Às vezes a pessoa quer algo milagroso, imediato, e vai submeter a dietas mirabolantes que estão aí no Google, e isso pode ser um risco muito grande. Tem que ter cuidado, tem que ter cuidado com tudo que você está buscando na internet, tudo que você está lendo. Mas tem sites confiáveis, né? Procure os sites mais confiáveis, os profissionais mais confiáveis, que eles estão também nas redes sociais. Só saber buscar mais informações, buscar os conselhos das profissões para que orientem e digam quais são os profissionais mais confiáveis, que eles fazem isso nos sites deles também. Nós aqui, Patrícia, nós estamos... você falou aí de por que vai aumentando o tamanho da roupa e a pessoa não vai percebendo. Isso é muito variado. Eu tenho pacientes que só percebem que estão obesos quando estão vestindo 50, ou só vão perceber quando estão vestindo 54, e aí só buscam tratamento, às vezes demoram de buscar tratamento. Mas como você não percebe? Tá vendo ali aumentando o peso, tá vendo a fadiga, vai subir uma ladeira, antigamente subia, agora sobe, fica cansando. E essa percepção tá aí. É percepção ou a pessoa às vezes negligencia? Você tem um viés bom aí, talvez seja negligência com o próprio corpo, né, com o próprio organismo. Tem pessoas que vão se adaptando a essas situações e vão deixando para lá. Mas aqui eu recebo pacientes, às vezes, que está 10 quilos acima do peso, mas eu recebo pacientes que estão 100 quilos acima do peso.
E por que esse paciente de 100 quilos não procurou ajuda antes? O que é que faltou nele? Será que foi só culpa dele? Será que é culpa dele e da gente? Será que é culpa da sociedade? Por que foi? Você falou, já é um momento, é uma coisa interessante. Um problema social. O indivíduo começa a engordar, ele começa a se isolar. Então ele deixa de sair, ele tem dificuldade de pegar o ônibus, porque ele não passa na catraca, ele tem dificuldade de se locomover, de andar muito, então ele acaba se isolando em casa. E aí fica naquela bolha, essa bolha precisa ser rompida. E aí a gente não está aqui no papel, né, doutor, de julgamento. Acho que quando a equipe vem, essa equipe interdisciplinar, ela deve ser preparada, inclusive, para isso. Porque às vezes essas pessoas ouvem muita crítica aí, né? Falam, ai, que barriguinha de essa, bora procurar emagrecer, tá assim, assado. Elas começam a se comparar. E hoje, com as redes sociais, todo mundo é magro, todo mundo é bonito, todo mundo é saudável, todo mundo tá bem, só que não. Então, muitas vezes tem muito Photoshop, tem muita edição de foto. Então, às vezes, você vai se escondendo, ou vestindo a roupa mais larga. O adolescente às vezes passa muito por isso. Aquele adolescente começa a esconder o corpo, né? Não quer mais ir para as atividades da escola, vai à praia, tá com a camiseta, não quer tirar a camiseta, porque alguém vai falar da barriguinha, vai falar que tá gordinho e começa a se isolar. Então acho que é também um lugar muito de acolhimento. Então as pessoas não chegaram nesse ponto porque queriam. Às vezes a ansiedade, tem gente que fala assim, mas eu sou gorda assim, eu tô acima do peso, não é nem porque eu como muito, é porque eu tô ansiosa. Isso é mito ou é verdade? Essa minha gordura não é de comida, é de problemas que eu estou passando em casa. É verdade isso? É verdade, sim. Isso a gente tem que aprender mais a ouvir o paciente. Né? E muitas vezes a gente não para ouvir o paciente. Ele fala, eu não como muito, mas eu engordo, porque eu estou ansioso. A ansiedade libera algumas substâncias na corrente sanguínea que fazem o indivíduo engordar, que fazem o indivíduo aumentar o apetite, que fazem ele comer errado, que fazem ele inchar. E isso pode acontecer, sim. Não é o mais comum. O mais comum é que aconteça um conjunto de coisas. O erro da alimentação, a falta de exercício, a ansiedade, tudo junto. Mas pode acontecer situações isoladas, sim, que levem a ganho de peso. Isso olha aí. Então, pois é, então esse ganho de peso pode estar associado a múltiplos fatores, como já salientamos aqui. O tratamento também, ele é complexo, envolve atividade física, educação alimentar, nutricionista, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, também todas as áreas, o endocrinologista é importantíssimo, claro, primeiro essa avaliação metabólica. E a ouvinte aqui, Ana, também pergunta, problema de tireoide, por exemplo, pessoas que têm dificuldade com essa glândula, problema na tireoide, pode levar ao ganho de peso? É bem pouco comum. A gente acha que é muito comum, às vezes a gente quer botar a culpa em alguma coisa, a gente bota a culpa na tireoide, da obesidade. Mas se você tiver um problema de tireoide e estiver acompanhado pelo especialista, pelo endocrinologista, e estiver tratando corretamente a sua tireoide, ela não vai te causar ganho de peso, ela não vai ser a culpada pelo ganho de peso. A não ser que você não esteja tratando, esteja com a tireoide descompensada, e aí ela pode sim ser culpada pela elevação do peso. Maravilha, tiramos bastante dúvidas, ficamos aí para as suas considerações finais, suas dicas finais, sua orientação final de como fazer o tratamento da obesidade, enfrentar esse problema, né? Olhar para ele, né? Respira fundo, olha e diz, olha, realmente, estou com esse peso, não quero mais, está prejudicando a minha vida, meu relacionamento afetivo, minha vida social, e eu não quero mais. Vou respirar, você não está sozinho, acho que é a grande mensagem, né? E o que você diria aí para aqueles que estão nessa luta, né? Com esse desejo de eliminar peso? Pronto. A obesidade é uma doença, eu quero reforçar isso e bater nessa tecla. De múltiplas causas, complexa e que deve ser tratada por uma equipe ampla, não só com dieta, exercício, mas com muito mais do que isso. É isso que nós fazemos aqui no hospital. E é isso que nós pregamos, é isso que nós acreditamos. Então, ter uma equipe transdisciplinar ajuda bastante, ou, no mínimo, como eu já citei anteriormente, procurar uma assistência médica, nutricional, uma academia, um psicólogo, para dar um pontapé inicial no seu tratamento. Esses graus de obesidade, eles podem ir progredindo, ao longo dos anos há uma tendência as pessoas irem aumentando mais e mais o peso, e isso precisa ser controlado. Então, nós estamos aqui à disposição, Patrícia, para vocês, para darmos mais informações, para interagirmos com os pacientes e passar, quanto mais a gente informa o paciente, mais conhecimento ele tem de que isso é um problema grave e que ele precisa de ser tratado.
Que ótimo. Então, que bom que a gente tem essa unidade. Aí, depois, o ouvinte que se interessou, quer conhecer mais o hospital, entre em contato com a nossa produção, passaremos aí os contatos, também em contato com a assessoria de imprensa de vocês, para que a gente possa passar onde chegar, como chegar, mas procura também nas redes sociais, né? A equipe está aí disponível. O hospital funciona todos os dias, doutor? Somos um hospital, nós funcionamos 7 dias por semana, 31 dias no mês, 24 horas por dia. Funciona, o paciente fica internado aqui conosco. Sim. Com toda essa equipe e com todo o apoio, com a alimentação nas horas certas, com a alimentação controlada e com toda a equipe dando todo o suporte. Bacana. Então fica aí o alerta. Obrigada, então, mais uma vez. Obrigada pela entrevista, tá? Por esses esclarecimentos. Obrigado, viu? A gente que agradece. A obesidade é doença, precisa ser tratada, não é desleixo, não é falta de vergonha, não emagrece porque não quer, é isso e aquilo, nada disso, gente. É uma doença. A pessoa está doente com a doença da obesidade e precisa ser acompanhada por uma equipe de vários profissionais, porque não é fácil perder peso. Não é simplesmente, eu quero perder peso. Precisa realmente passar por uma série de processos para conseguir fazer esse controle.